minutos e abro o terceiro painel. Na verdade, o terceiro painel ele fala sobre... na verdade, o nosso primeiro convidado vai ser o engenheiro Mauro Barreto. Ele é diretor comercial da EIC Engenharia, hoje representando também a Force Technology, junto ao Mr. Sven Wigan, que ele é Sales Manager na Force, para falar da utilização FIGS, Field Gradient Survey, para otimização de extensão de vida útil de sistemas de proteção catódica. Esse terceiro painel, na verdade, o objetivo dele é abranger fatores de viabilidade de extensão de vida útil de campos, baseado nas tecnologias aplicáveis. Então, a gente vai tentar apresentar as principais tecnologias que essas empresas estão desenvolvendo hoje. Então, eu saúdo o Mauro e passo a palavra a ele. Obrigado, Bruno. Tá. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Está aqui no final. Aparece aí na tela? Perfeito, perfeito. Tá bom. Então, gente, ok. Só colocando um pouco aqui rapidamente no contexto, tá? Quando nós eu estou sucedendo aí 2 Mauros, né? É uma coincidência danada. Esse esse nome está um pouco hoje em dia fora de moda, né? Nunca mais vi uma criança, um jovem Mauro, mas pelo menos na nossa faixa etária tinha bastante. E colocaram 3, um seguido do outro, né? Mas assim, o meu tema vai ser muito mais específico, bem mais técnico, tá? E vai falar sobre um aspecto da extensão de vida útil, né? Que são os sistemas de proteção catódica. A minha colega Rosileia, né? Que foi minha colega na Abraco aí já de muito tempo, falou sobre a parte de pintura, que é o mecanismo de proteção anticorrosiva que cuida de toda a área emersa, né? Toda a área em contato com a atmosfera marinha, tá certo? Ou seja, então vocês estão vendo aí várias estruturas pintadas. Antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou engenheiro civil pela PUC do Rio de Janeiro, né? Mas eu passei a trabalhar na área de corrosão há 31 anos atrás, né? Desde 1990. E minha especialidade principal é justamente proteção catódica, mas eu trabalho também com corrosão interna, com monitoração, com inspeção de dutos, inspeção de estruturas, né, e integridade de uma maneira geral, certo? E hoje eu sou diretor comercial da IEC. IEC é uma empresa de 51 anos, né, que começou na parte de proteção catódica, mas hoje tem um portfólio muito maior. Vou deixar o website aí no final para vocês verem, tá? Bom, então a proteção catódica ela é responsável por toda a proteção anticorrosiva das áreas totalmente submersas do campo, certo? Então, você tem desde a parte submersa da plataforma, né, que seria justamente toda a infraestrutura da plataforma, mas também todas as linhas, todas as cabeças de poços, árvore de Natal molhada, né? Toda a parte submersa ela é protegida por proteção catódica, né? Trabalhando em conjunto com revestimentos e sistemas de pintura de uma maneira geral, certo? Mas sem a proteção catódica, não seria viável a utilização de aço carbono submerso, né? Então seria muito mais cara a exploração de petróleo no mar, né? O que sustenta todo esse underground, que você praticamente não pensa em corrosão, é a eficácia da proteção catódica. Mas o problema é que a proteção catódica ela é projetada, né, normalmente com anodos de sacrifício, que se consomem ao longo do tempo, ela é projetada para durar 20 anos. Tá? Esse número é o número cabalístico, né, que você coloca nos projetos, né? E o sistema, por exemplo, das plataformas mais antigas da Bacia de Campos, Garopa, Enxova, Xernes, etc., justamente é de 20 anos atrás, certo? E então nós temos sistemas que estão fazendo, na realidade, hora extra hoje em dia, tá? Porque eles já deveriam ter sido recuperados há muito tempo, mas os anodos ainda estão lá em atividade, certo?
Por que acontece isso? É porque, normalmente, os parâmetros para dimensionamento de proteção catódica, eles eram e ainda são bastante conservativos. Tá? Então, mas tem uma hora que essa brincadeira vai acabar e você vai precisar recuperar. Tá? Como é que você faz esse acompanhamento? Através da medição dos potenciais, você vai acompanhando o efeito da proteção catódica, né? E isso é medido através de mergulhadores ou ROVs que tocam a estrutura. Tá? Em pontos discretos, ou seja, você não tem uma ideia do todo, né? E esse trabalho de levantamento é um trabalho relativamente caro. Tá? E quando você começa a ter potenciais mais positivos, você vai acompanhando a evolução e tem uma hora que você tem que entrar com a reabilitação dos anodos, que pode ser um negócio muito caro, esse retrofit, porque você vai ter que... você não pode mergulhar 180 metros, 200 metros, 1.000 metros de profundidade. Então, você tem que utilizar ROVs, né? Você tem que utilizar... técnicas às vezes muito complicadas para conseguir fazer isso de uma maneira econômica. Tá? Então, tem vários métodos de retrofit, eu já falei isso no seminário passado. Tá? O que eu vou falar agora é sobre uma ferramenta, né, de medição que é totalmente revolucionária, aliado a métodos computacionais, em que você pode verificar, né, a eficácia da produção catódica. Então, os tópicos, né? Eu vou falar sobre esse sensor de gradiente de campo elétrico, né, que é o FIX, as áreas em que ele pode ser utilizado, a interpretação de dados com gradiente de campo, né, e vou falar sobre um estudo de caso, que é um retrofit de um sistema de proteção catódica em que essa técnica foi largamente utilizada. Bom, aqui você tem uma foto dos sensores, né, e aqui exatamente aqui no centro, né, você tem um disco, né, que ele fica de maneira rotativa, né, e eles são acondicionados em ROVs, né, e esse disco de platina, esses dois eletrodes de platinas, vão rodando, né, a mais ou menos 4 rotações por segundo, né, e isso vai verificando, né, a diferença de potencial, ou seja, o campo elétrico, né, medido em milivolts por centímetros ao longo do campo. Então, você sabe para onde está, qual é a direção do campo elétrico, e no sentido inverso, você tem a corrente, né, de produção catódica que está indo para a estrutura. Certo? E você pode medir, então, a magnitude, né, e o ângulo do campo elétrico. E você coloca 2 sensores, eu vou mostrar daqui a pouco, aí você pode ver fazer uma triangulação, aí você vai ter uma imagem em 2D, no caso de duas, e 3D, né, no caso de estrutura. Certo? E a alta sensibilidade desse método aqui, ele permite um mapeamento muito preciso do campo elétrico, aí você pode deduzir todo o resto, potencial, né, e também o funcionamento dos anodos. As últimas versões desse equipamento foram muito melhoradas, elas estão hoje adaptadas para utilização em AUVs, né, certo? Então, por exemplo, o AUV que foi recentemente criado aqui no Brasil, o Flatfish, ele está adaptado para ele, mas muitos outros AUVs que estão no mercado, essa tecnologia está válida para esse AUV. Sendo que a grande vantagem dele é que é a única tecnologia que permite que o AUV faça levantamento de produção catódica, porque os AUV não conseguem fazer esse levantamento tocando a estrutura. Né? Essa tecnologia ela já tem um longo histórico, né, desde 2014, e tem uma montagem muito fácil, né, de baixo arrasto, né? Então permite o uso em veículos pequenos. Então a janela de operação é de 0 a 12 km por hora, né, 7 nós. No caso de tubos expostos, né, que não estejam enterrados, pode ir até 10 metros de distância, né, que é uma grande vantagem, certo? Sempre carregado pelo AOV. Se ele estiver enterrado, recomenda-se mais ou menos uns 2 metros de distância. E aí você tem as outras especificações, ele pode ser utilizado com outras ferramentas de inspeção, como, por exemplo, um tracker, né? Ou seja, se você tiver que localizar o duto enterrado, ele pode ser utilizado, né? E tem uma tremenda sensibilidade. Então, a área em dutos, né? Ela pode ser utilizada em tubulações enterradas ou expostas. Ele fornece o status do revestimento, ou seja, ele localiza a falha de revestimento, fornece o perfil de potencial
e fornece a expectativa de vida dos anodos e do sistema de proteção catódica de uma maneira geral, certo? Então, vamos ver aqui rapidamente um filme, ok? Então, ele está mostrando aqui os dois sensores, um de cada lado, né, acoplados a um ROV, né? E aí eles estão medindo os campos elétricos, tá? E aí eles podem ver o funcionamento dos anodos, né, se estiver drenando corrente, e também pontos de falha de revestimento, tá certo? Então, eles vão mapeando continuamente o funcionamento disso e podem ver toda a eficácia dos anodos. E eles podem inspecionar adutos enterrados, né, e ver também como é que está o funcionamento dos anodos. Se um anodo não estiver funcionando, consequentemente, você não vai ter saída de corrente, né, e você pode deduzir daí que você vai ter que repor esse anodo de alguma maneira. E em estruturas, né, você pode aí fazer uma coisa muito mais longa, que seria o mapeamento 3D do sistema de proteção catódica. Pode ser um equipamento subsea, como é o caso aqui, mas pode ser também uma jaqueta, tá certo? Pode ser também um casco de FPSO, né? Você também pode fazer isso com um veículo ao redor de todo o casco, né? Então, vamos lá, passando outro filmezinho, né? Normalmente você dispõe de uma outra maneira, e aí você vai viajando ao longo de toda a estrutura, né? E você vai fazendo esse mapeamento dos campos elétricos, né? E aí, com isso, você consegue ver de 0, né, até 20 anos, né, o que você está mostrando aí, os pontos em que vai começando a ter deterioração, que são os pontos vermelhos, né? E também os anodos que se consumiram, certo? E aí, com isso, você pode programar, né, um retrofit no tempo necessário. Então, a modelagem da proteção catódica, né, você consegue ver dados locais, desde o primeiro anodo à esquerda, que está completamente consumido, né, até o segundo anodo, que está parcialmente consumido, até o terceiro, né, que está menos consumido, o anodo ainda está íntegro. Então, com isso, com esses dados, você consegue verificar todos os anodos. Essa inspeção, normalmente, é feita de maneira visual, que é uma coisa muito pobre, né, para você ver a real eficácia do anodo. Então, a interpretação dos gradientes você pode fazer através de modelagem, né? Ou seja, você pega esses dados de corrente elétrica, né, e você converte, né, transforma esses dados em potencial a partir de uma primeira referência, tá? Então, você pode ter a saída de corrente de cada anodo, ou seja, se ele ainda está funcionando, as densidades de corrente no aço, ou seja, tanto no revestido como no não revestido, a parte que vai para as partes enterradas, estacas, poços, etc., e toda a distribuição de potencial, certo? Então, você pode montar um digital twin, ou seja, um gêmeo digital, né? Certo? Um gêmeo numérico. E, com isso, você pode, inclusive, introduzir modificações ao longo do tempo e ver qual é o impacto dessas modificações no potencial. E aí fazer novas inspeções, ou inspeções pontuais, ou inspeção com a ferramenta fixa, tá certo? E aí você pode ter sempre tempo para a próxima inspeção e o tempo e as exigências de extensão de vida útil. Então, o caso, né, eu vou mostrar aqui 3 jaquetas conectadas em aço nu. Elas foram instaladas em 1985, né, com vida útil original de 12 anos, sem retrofits, né, a 70 metros de profundidade, né, uma grande quantidade dos anodos originais observados, eles já tinham rachaduras e fragmentação, então isso foi visto, né, por ROVs e mergulhadores, né? E os anodos estavam altamente consumidos, principalmente uma das 3 jaquetas, né? Na realidade, nós tínhamos 2 jaquetas que eram jaquetas permanentes e uma terceira jaqueta que era de perfuração que ficou na locação, tá? Então, foram realizadas 2 inspeções, uma em 2016 e 2018, né? E as 2 serviram de base para a extensão de vida até 2040, certo? Foi feito também algumas medições pontuais, né? Ou seja, o ROV tocando para você ter pontos a mais de referência. Não é necessário fazer toque na estrutura em muitas situações. Você pode simplesmente partir do potencial do anodo, né, e aí extrapolar, medir o campo elétrico e fazer o seu diagrama de potenciais, né? Então,
resumindo a inspeção, né, você teve uma redução do número de anodos ativos de 10% a 20%, 2016 a 2018. Quer dizer, o sistema estava realmente morrendo, né, estava chegando ao final da vida útil e era necessário fazer a troca, né, a troca do sistema. E a densidade de corrente que está sendo injetada era de 3 a 17 miliamperes por metro quadrado. A norma DNV aplicável pede de 80 a 100. Tá? Esse valor é bastante conservativo, mas mesmo assim essa densidade de corrente estava se revelando ineficaz. Tá? Bom, então você tem, os modelos foram calibrados a partir de gradientes de campo, né? Certo? E aí você teve tanto os potenciais como as densidades de corrente. Tá? Então, nós definimos que isso, com 15 miliamperes por metro quadrado, um valor muito menor do que a norma DNV, que pede de 80 a 100 miliamperes por metro quadrado, né, a gente poderia conseguir a proteção. Então, isso já gera uma tremenda economia, porque a densidade de corrente real que precisa é muito, muito menor. Tá? E nós também descobrimos que tinha uma necessidade, né, de reposição de 95 amperes devido aos anodos que estavam fora de operação. Né? Então, o peso requerido, né, para fazer essa vida útil, né, essa extensão, seriam de 42 toneladas de massa líquida de anodo num total. Né? E aí resolveu-se fazer 35 pods de anodo de 1.200 kg. Pod é como se fosse uma gaiola, uma estrutura de aço, com vários anodos posicionados. Tá? Você soldar os anodos novamente, a estrutura o custo é proibitivo, né? Porque você envolveria mergulho a 70 metros de profundidade. Então, você prende uma gaiolas de anodos afastadas a 20 a 50 metros da estrutura, né, com uma abraçadeira que é posicionada sobre a estrutura. Tá? Então, foi feito uma extensão de vida útil por 28 anos, né, que era o que foi requerido. Okay? Esses pontos em azul são as gaiolas que eu falei, azul e vermelho. Tá? E aí nós instalamos primeiro as em vermelho para fazer o primeiro reforço, né, em junho de 2020, e depois, em setembro de 2020, as azuis. Tá? E como não era possível colocar no arranjo submarino todos esses anodos, foram complementados os anodos na parte superior com algumas braçadeiras que estão no desenho à direita. Tá? E essas braçadeiras foram instaladas em anos posteriores, em meses posteriores. Né? Então, o resultado da modelagem após a instalação, né, dos 35 pods de anodos, né, a gente vê aqui uma melhoria sensível, né, nos potenciais, tá certo? A jaqueta do meio está mais sofrida, mas dentro dos códigos de cores, todas elas estão acima de 0,80, que é o critério de proteção catódica. Okay? Então, e depois da instalação das braçadeiras, né, dos anodos adicionais, que isso vai ser feito ao longo do tempo, né, a gente vai ter que fazer uma nova inspeção desse gradiente de campo. Okay? Então, em 2039, né, a gente vê que a maioria dos anodos na plataforma de perfuração, que é essa do meio, né, eles já vão estar consumidos. Okay? E em 2040, né, ela vai finalmente chegar ao final da vida útil, tá certo? Se você tiver mais aumento de vida do campo, você vai ter que instalar outras estruturas. Então, as conclusões, né, eu acho que eu vou bater exatamente no tempo, né, é que a realização da inspeção de proteção catódica com FIGS, que ele é um equipamento altamente sensível, ele mostrou economias significativas nos custos para a extensão de vida útil de proteção catódica. Ou seja, você conseguindo melhores dados de campo, você consegue uma extensão da vida útil da produção catódica muito mais otimizada. Tá? E é interessante você reduzir as incertezas sobre o consumo dos anodos e vida remanescente. Muitas vezes você pode querer trocar anodos muito antes do tempo. E pode ser que tenha plataformas, incluindo essas da bacia de Campos, que elas não precisem, por mais vários anos, 10, 15 anos, que eles não precisem de retrofit. Tá? Então, é importante acompanhar isso, porque você pode ser surpreendido e começar a ter corrosão na estrutura. E a utilização de um sensor de gradiente de campo, ele reduz drasticamente o tempo de consumo de ROV, né, e barco de apoio. Certo? Então, isso é música para os ouvidos de quem trabalha na área offshore. Né? Porque tanto o ROV como principalmente a embarcação de apoio tem custos elevadíssimos.
Então, nesse caso apresentado, né, nós vamos fazer fazer inspeções periódicas para ver como é que está o comportamento do retrofit que foi analisado. Então, outra coisa que é muito importante é você ter um sistema computacional, né, de modelagem de dados, né, para que você conseguir determinar o impacto da interferência entre essas grades de anodos. Né? Por quê? Porque se elas foram colocadas muito juntas, a corrente que vai para a estrutura se torna muito pequena. Tá? Então, você tem que verificar isso dentro de uma modelagem. Tá? Verificar a distribuição dessas grades ao redor das estruturas e considerar os efeitos de relocação de anodos, né, em função de aspectos práticos de projeto, ou seja, com a modelagem você consegue um projeto especial. Hoje em dia o retrofit ele é feito muito pelo sentimento, então ele gera um custo muito maior e desnecessário. Ok, então consegui chegar exatamente no tempo, tá? E aqui estão os meus dados, tá certo? E-mail, né, telefone, e os sites das duas empresas, né? Quem quiser, fica à vontade de entrar em contato ou visitar nosso site. Obrigado, Bruno. Perfeito, Mauro. Obrigado aí por dividir essa tecnologia da EIC, das Force Technologies, principalmente essa questão do FIG, para análise de corrosão, subsídio, análise dos anodos. Eu imagino que é uma tecnologia disruptiva, e eu acho que isso também faz parte desse evento, trazer novas tecnologias, porque boa parte do público ainda não conhecia, e poder se inteirar um pouco mais tecnicamente. Mauro, agradeço muito a sua participação. Tá, só agradecer a presença do Sven, tá, que é da Force, que é patrocinador do evento, ele está aqui como suporte para eventuais perguntas. Thank you, Sven. Pleasure. Perfeito, Sven. Muito obrigado pela sua presença.